Um incêndio de grandes proporções está destruindo uma área enorme em Pará de Minas. As imagens que chegam de lá são assustadoras. Hoje pela manhã, a Denise Guerra e o Udner Rios estiveram na cidade acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Vamos ver na reportagem. Por todo lado, focos de incêndio que rapidamente ganharam uma grande proporção em Pará de Minas. O fogo atingiu áreas de preservação, fazendas particulares e loteamentos. Há indícios de ação criminosa. Não foi feito ainda a perícia do incêndio, porém a gente verificou através dos relatos dos moradores que viram pessoas ateando fogo ali no local. A gente acredita que tenha sido vários pontos, porque a gente teve áreas de incêndio muito afastadas umas das outras. Então a gente viu que não foi só uma propagação de um único foco, e sim de vários locais diferentes. O Corpo de Bombeiros montou um centro de comando próximo à maior área atingida pelas chamas. A gente teve muito empenho logístico, né? Utilizamos todos os recursos relacionados a incêndio florestal. Como o local, a maioria dos locais de foco eram locais de difícil acesso, a gente teve muita dificuldade de se aproximar com um caminhão de 5.000 litros, porque não é locais de difícil manobra, com risco de adentrar com esse tipo de material. Então a gente utilizou o caminhonete menor, que a gente tem um kit de uma bomba de 600 litros de água, que a gente consegue aproximar dos locais, atacar diretamente no foco, e com os militares, com frentes com os militares a pé. Então os militares vão com a bomba costal, vão carregando também o soprador e conseguem acessar ali os focos de incêndio. O fogo atingiu uma área de aproximadamente 860 hectares, segundo o Corpo de Bombeiros. 4 regiões foram mais atingidas: Serra da Torre, Vilarejo de Gorduras, Serra do Caracol e aqui em Meireles. Por pouco, algumas casas não foram atingidas. Débora mora aqui com o marido e 2 filhos e ficou assustada ao ver o fogo se aproximar da casa dela. Foi de repente, ao que nós olhamos, já estava todo, pegando fogo. Nós ficou bem preocupado, porque tem bicho, essas coisas, medo de passar para cá. Os bombeiros ainda atuaram em outras frentes para não deixar o fogo se alastrar. A gente teve alguns locais que o fogo se aproximou das casas, não teve o atingimento ali das casas, nem de dano material para os proprietários, não há relatos disso, mas a gente fez combate próximo às residências, principalmente no bairro Dona Flor. A gente combateu ali, protegeu a residência, mas não tivemos ali danos. 28 bombeiros atuaram no combate às chamas e usaram quase 6.000 litros d'água. Pará de Minas tem 102.000 habitantes e os moradores ficaram assustados ao ver a cidade encoberta pela fumaça. Nossa Senhora Aparecida, queimou Pará de Minas quase tudo. Sentindo o tempo extremamente seco, E um pouco assim, aparentemente nublado. Mas não é nublado, é essa fumaça. Não há previsão de chuva para os próximos dias. E o tempo seco, junto com a fumaça, só piora o mal-estar. O trem tá feio na fumaça, o povo tá pondo fogo para todo lado. As crianças da gente direto a gente tá tendo que ir na UPA com falta de ar, nariz entupido. A gente sabe que, infelizmente, a maior parte dos incêndios são causados de origem antrópica, Ou seja, direto ou indiretamente pelo homem. Então, a maioria deles criminoso. Então, a gente orienta as pessoas a terem essa consciência, porque esses incêndios, eles não só vão trazer prejuízos ambientais, mas como traz prejuízos à saúde humana, traz prejuízo à propriedade das pessoas. Então a gente precisa ter, de fato, uma consciência. E a população, verificando esse tipo de prática, pode estar denunciando a Polícia Militar para fazer a prisão em flagrante desse indivíduo. O Tenente Roger disse o que a gente acabou de falar, A pessoa que vê qualquer tipo de situação parecida com essa aí, vê alguém provocando um foco de incêndio, colocando fogo em alguma coisa, ainda mais nessa época, tem que denunciar mesmo para que a polícia faça o trabalho dela. Eu quero ressaltar aqui o quanto eu admiro o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros, porque imagina só, você embrenhar no meio do mato, em um local de difícil acesso como esses aí, onde os focos são registrados, nesse calorão e ainda próximo dos focos de fogo. Então você coloca a sua vida em risco para tentar combater esse trabalho, para tentar combater esse fogo, e é um trabalho que não acaba, Porque acabam controlando um foco e o outro já está surgindo, e é uma situação realmente muito complicada. Prejuízos financeiros para quem mora nos locais próximos às áreas que são atingidas, um prejuízo imenso para o meio ambiente, acho que um prejuízo assim incalculável. Quando a gente vê imagens aí, do fogo se espalhando, da vegetação sendo consumida pelo fogo, eu imagino quantos animais estão morrendo, quantos animais estão perdendo o local de moradia, e é muito triste imaginar que isso está acontecendo, sem falar também no outro ponto,
que a gente destacou agora há pouco também, que é a questão da saúde. Essa fumaça está indo para os nossos pulmões, a gente está respirando essa fuligem e vai causar um mal imenso também para a nossa saúde. E isso só vai ser resolvido com o quê? Com consciência. É com as pessoas entenderem que elas estão provocando um mal para o meio ambiente e para si mesmas. Porque quem coloca fogo em vegetação, ela também está sendo afetada por isso. E eu realmente não consigo entender o porquê disso. Então a gente tem que ter consciência, não tem previsão de chuva, a situação vai se manter desse jeito, com tempo seco, com calor, mas é o que eu disse. A natureza, o clima, não é 100% culpado. Sem a ação humana, os focos de incêndio não vão surgir do nada. Então só acontece porque tem gente sem noção colocando fogo em vegetação, mesmo sabendo que aquilo pode fugir do controle e que a situação pode ficar cada vez pior. Complicado isso que está acontecendo aí em Pará de Minas. Parabéns aos militares do Corpo de Bombeiros e a gente segue acompanhando a situação por lá.